Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias que vão te levar mais rapidamente ao patamar de um analista master tubarão, que é aquele que tem o seu faturamento a partir de R$ 10.000 por mês. E no episódio de hoje, episódio número 24, a gente vai falar sobre, mas qual é o segmento que o analista de licitação pode atuar? Então, eu sou a professora Flávia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast. Esse podcast vai ser um pouquinho mais rápido, por quê? Bom, a primeira dúvida, tá, que a gente tem que estabelecer quando a gente fala da carreira do analista de licitação é que o analista de licitação, ele tem várias formas de atuar. Talvez você já me acompanhe aqui, talvez esse seja o primeiro episódio que você está assistindo. Então, o analista de licitação é aquele profissional que vai representar, né, empresas que querem vender produtos, serviços, obras para o governo. Bom, mas o analista de licitação ele tem várias formas de atuar. Por exemplo, o analista de licitação ele pode ser aquele que vai buscar uma vaga de emprego, né, regime de CLT. Ele pode ser o próprio empresário, aquele sujeito que quer abrir uma empresa, quer vender seus próprios produtos e seus próprios serviços para o governo, ou ele pode ser o analista consultor, que é aquele sujeito que não quer abrir empresa, né? De repente não tem capital, não quer abrir empresa e dá para trabalhar? Dá para trabalhar sim. Você vai representar outros empresários, empresas que já existem participando dessas licitações. E aí vem, né, a maior dúvida. Flávia, mas qual o segmento que eu posso atuar? Então veja bem, o seu segmento, conhecendo o passo a passo do analista de licitação, você vai atuar em licitações para qualquer tipo de produto, serviço e objeto. Então, você é um especialista da licitação. Não importa se seu cliente é da área de medicação, é da área de lâmpadas, é da área de televisores, é da área de informática, tecnologia da informação, ou se o seu cliente é prestador de serviços, serviços de todos os tipos, né? Então, o conhecimento do analista de licitação ele vai servir para você participar de toda e qualquer licitação, não importa o objeto. Por quê? Porque o analista ele detém o conhecimento da participação, de utilizar as melhores estratégias para conseguir ganhar aquela licitação. E quando ele ganha a licitação, ele traz lucro tanto para ele, para a carreira dele, quanto para o cliente dele, quem ele está lá representando. E nesse caso, né? Ah, professora, mas eu quero ser empresário, então tudo bem. Eu quero abrir uma loja para começar a vender xícaras para o governo, para começar a vender artigos de papelaria para o governo, excepcional. Então você é um analista empresário, então nesse caso, você, claro, por ser empresário, a própria logística do negócio, quando você vai abrir a sua empresa, você começa a se especializar naquele segmento que você vende, né? Mas a sua expertise se tornando analista de licitação é para utilizar as melhores estratégias que vão fazer você efetivamente vencer a licitação. Muitas vezes a gente acha que vence a licitação quem apresenta o menor preço, tá? Esse é o critério de julgamento, mas só vai vencer a licitação quem apresentou o menor preço, mas se tiver devidamente preparado. E por isso que a gente tem a licitação dividida em duas etapas. A primeira etapa a gente analisa as propostas. Então vamos ver se aquela proposta que o licitante trouxe é a proposta que o governo exigiu. Então, o governo exigiu determinado tipo de fita isolante. Chega uma empresa aventureira que não sabe direito das coisas, aparece lá para participar da licitação com uma fita isolante de qualidade inferior ao que foi solicitada, com especificações inferiores ao que foi solicitada. Veja, se você tem lá um aventureiro apresentando um objeto inferior ao que o governo pediu, essa pessoa a gente vai afastar da licitação. A gente tem meios para afastar legais, tá? Ninguém faz coisa errada aqui, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Mas a gente usa algumas peças que o analista de licitação ele detém esse conhecimento para utilizar, por exemplo, o recurso administrativo, onde a gente aponta os erros que existem nas propostas dos nossos concorrentes e assim a gente tira esses aventureiros, essas rêmoras das licitações, né? Eu sempre gosto de fazer a analogia que o analista de licitação master, ele é o tubarão, é o que detém o conhecimento do tubarão, o que sabe utilizar as melhores estratégias, é o que conhece a sua rota, é o que conhece a rota do comprador,
sabe o que o governo pode, o que o governo não pode solicitar. E assim ele consegue utilizar também os recursos como meio de afastar os rêmoras. As rêmoras são aqueles fornecedores, aqueles licitantes que não sabem muito bem o que estão fazendo, são amadores, aventureiros, entram no campo de batalha somente com a prática, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de estudo, né? Não se aprofundaram. E é claro, eles ficam ali só comendo as sobras do tubarão. Eles dependem da sorte para ganhar a licitação, porque quando eles encontram um tubarão ali no meio do caminho e tiver algum erro na proposta, no documento, o tubarão afasta esse concorrente. Então não é só o jogo do preço, tá? É como que você utiliza o seu conhecimento adquirido aí de analista master para conseguir vencer efetivamente essas licitações. Bom, e aí, em relação ao segmento, olha só o que eu quero deixar claro para você. Eu vou abrir aqui esse site, talvez você já conheça ou não, né? Esse aqui é o site paineldepreços.planejamento.gov.br, né? Você entrando aqui nesse painel de preços.planejamento.gov.br, esse aqui é o site oficial do governo federal, onde as compras e contratações que são fechadas no Comprasnet, Comprasnet é esse site aqui, ó, www.gov.br/compras, é o maior portal de compras do Brasil, porque ele é o portal utilizado pelo governo federal e também ele é o portal que muitos estados e municípios também utilizam, que eles fazem uma adesão e é totalmente grátis a utilização. Então não é só o governo federal, tem muito estado e município que para fazer as suas licitações eles utilizam exatamente esse site aqui. Aí o que acontece? No painel de preços, a gente consegue visualizar alguns segmentos do que o governo tem dado, do que o governo compra, do que o governo contrata. Então, a gente clicando aqui, ó, por exemplo, em analisar preços de materiais, a gente vai ter acesso a alguns exemplos de objetos que foram licitações realizadas lá no Comprasnet, quer dizer que foram licitações que foram realizadas e contratos que foram fechados. Cada uma das licitações que você vai ver aqui tem um vencedor, e esse vencedor pode ser você, independentemente de você entrar com a sua empresa, de você entrar representando empresas de terceiros, né? A questão é que o que você precisa entender é que quando você se torna um analista de licitação, o site aqui do Comprasnet, tá, é o site do governo, ele tá um pouquinho, o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá com um pouquinho de intermitência, então vamos ter só um pouquinho de paciência que ele já vai abrindo, enquanto ele abre aqui eu vou explicando para você, que independentemente de você entrar com a sua empresa, de você entrar representando empresa de terceiros, o seu conhecimento vai ser de licitação. Você é um profissional que conhece a licitação. Então, quem é que conhece o preço, qual que é o valor que vai ser vendido, quanto que vai ser vendida essa xícara aqui? É o meu cliente, o empresário. É óbvio, se amanhã eu vou ser empresário e eu vou começar a vender xícaras, eu vou conhecer profundamente o valor da xícara, quanto que eu cobro, quanto que eu pago pela xícara, qual que é a matéria-prima utilizada, quanto sai, quais são os tributos que tem em cima da xícara. Então essa é uma parte operacional que o próprio empresário que tem que ter o conhecimento do custo, quanto vai custar ali o que ele vai vender, né? O translado, o frete, o de envio. Você, como analista de licitação, a sua habilidade vai ser na participação da licitação, utilizando os melhores meios, o melhor conhecimento para efetivamente trazer um aumento significativo de chances do seu cliente ganhar a licitação ou da sua empresa ganhar aquela licitação. Por isso que o conhecimento do analista master tubarão, ele se aplica para todo e qualquer tipo de licitação. Ah, licitação para comprar máscara, é licitação para comprar álcool em gel, é licitação para comprar pedestal, é licitação para comprar ventilador, licitação para comprar ar-condicionado, para comprar lâmpada, para comprar mobiliário, para comprar um avião, para comprar um helicóptero. Todo esse conhecimento você vai aplicar. É o conhecimento da licitação. A forma de julgar é o que o analista master conhece. Ele sabe como participar, ele sabe como montar os documentos, ele sabe como utilizar os recursos, as impugnações e assim aumentar as chances de êxito ali da sua empresa ou do seu cliente. E dessa forma, então, pode começar a surgir, né, algumas dúvidas. Então já ficou claro que assim, ó, qual é o segmento que o analista de licitação atua? Ele atua na licitação, independentemente do objeto, para qualquer
compra de produto ou serviço, tá? Então você viu que eu tô aqui ó, no painel de preços, tá? O painel de preços, ele tá com uma pequena inconsistência que hoje, no horário que eu tô gravando, ele não está abrindo a página. Então eu vou só te explicar aqui como é que funciona, e aí depois você consegue fazer essa busca aí na sua casa também. Painel de preços.planejamento.gov.br. Clicando aqui ó, na página inicial em analisar preços de materiais, você vai ter acesso aos principais materiais que o governo contrata todo santo dia. São apenas alguns exemplos que você vai ver aqui nesse site. Tem compra de todo tipo de material e de serviço também. Clicando aqui em serviço, você vai ver ali os serviços que o governo tem, os contratos que foram fechados. Só para você ter uma ideia, que é de tudo, realmente de tudo, serviço, de todo tipo de serviço você vai encontrar ali, que o governo faz essas compras, essas contratações todos os dias, diariamente, né? Então, os segmentos do analista são todos os objetos que são comprados ou contratados, seja por licitação, seja por contratação direta, que o analista também entende de contratação direta. Por exemplo, a cotação eletrônica, a dispensa eletrônica, é uma forma mais rápida que o governo compra, sem fazer licitação. Por exemplo, a gente participa aqui, ó, no www.gov.br/compras, eu descendo aqui no site principal aqui, ó, do governo federal, clicando aqui ó, em consultas, né? Eu tenho aqui, ó, cotação eletrônica em andamento. E aqui eu tenho acesso às cotações somente do dia de hoje. Somente hoje que eu tô gravando esse vídeo. Olha só quantas cotações que eu tenho que eu poderia participar, né? E todos os tipos de objeto. Olha, aquisição de monitor de microcomputador, aquisição de equipamentos para ambulância, aquisição de conversores de mídia, contratação de empresa para aquisição de taxão, aquisição de HD. Então, todo tipo de objeto, ó, aquisição de termômetros, cola para blocagem, né? Então, todo tipo de objeto você encontra aqui, ó. Aquisição de vigabatrina, isso aqui é uma medicação. Aquisição de catéter, de material de consumo, toalhas de papel e sabonete líquido, aqui, ó. Posso vender toalhas de papel e sabonete líquido, tá aqui. Ó, essa daqui, ó, o valor 17.600, tá? Então, são cotações que acontecem, né? Que acontecem aqui, ó, todos os dias. Aqui eu tenho, ó, qual que é o sabonete. Então, ó, no item 1, sabonete líquido, 30, a quantidade de 30 unidades, né? E a unidade é uma bombona de 5 litros. Toalha de papel, pacote de 1.000. Então, 200 dessas unidades. Então a gente calcula quanto que vai ser. Se o meu cliente é o empresário, eu peço para ele já me passar o valor e eu entro com o valor que ele permitiu que eu entrasse, tá? Eu converso com ele, vejo qual que é o mínimo que ele quer que eu chegue aqui e eu entro aqui com o valor que o meu cliente adequou aqui para eu poder negociar, para eu poder dar os meus lances. Além então das cotações, essas cotações são contratações diretas, né? Então, não é uma licitação, é um processo mais rápido, mais célere. E além disso, eu tenho também as licitações. Então, eu tô aqui, ó, no mesmo site, www.gov.br, fui lá em consultas, e aí eu venho aqui, ó, licitações, aviso de licitações ou licitações, aviso de licitações do dia, ó. Só hoje eu tenho todas essas oportunidades que apareceram, são 315 licitações publicadas somente hoje. Ó, serviço de conserto de sistema de vedação, aquisição de medicamento, aquisição de gêneros alimentícios panificados. Então, ó, aquisição de carnes, equipamentos odontológicos, fornecimento de rede para instalação de telefonia. Tem de tudo, então, aqui, tá, pessoal? Prestação de serviço de agenciamento de viagens. Bom, enfim, você, como analista de licitação, você entende a rota do analista e do comprador. Então, com essa rota traduzida, você consegue participar de todas essas licitações dos exemplos que a gente viu aqui. Então, que fique claro que o segmento do analista de licitação é a licitação, independentemente do tipo de objeto, né? Então, essas licitações que são regidas aqui, que você viu, que eu te mostrei, todas elas você pode atuar. Bom, aí vem uma dúvida. Tanto do empresário quanto do consultor, né? Do empresário vem a seguinte dúvida: professora, se eu abrir uma empresa, eu posso trabalhar em vários segmentos? Sim, você pode trabalhar em vários segmentos. Ah, então quer dizer que eu posso vender papel, toalha, e eu posso vender também aqui o gêneros alimentícios, ou eu posso vender também, aqui vamos pegar um outro exemplo aqui, ó.
material de copa e cozinha? E eu posso vender tudo isso daqui? Bom, pode. As empresas, elas são livres. Qualquer empresa é livre para vender tudo o que não é proibido, né? Que eu sempre falo, você não pode vender uma coisa que é proibida, né? Começar aqui a vender hoje, né? Hoje vou pegar e vou começar a vender aqui vacina para essa questão aí que a gente está passando, né? O que a gente está passando, não posso, porque não foi liberado, né? Nenhum laboratório vende. Então é só um exemplo, tem que ser um objeto legal, um objeto lícito, que não tem uma proibição de venda. Você não pode aqui chegar a vender drogas legais, não vou poder vender drogas, né? Então, assim, tudo que é lícito, todo objeto que é lícito, qualquer empresa pode vender. O que você vai ter que fazer só? Você vai ter que adequar o contrato social da sua empresa para isso. Então, por exemplo, se amanhã eu quero começar a vender apostilas, material didático, eu preciso adequar o meu contrato social para a venda desse tipo de material didático. Se depois de amanhã eu quero começar a ministrar treinamentos, eu vou ter que adequar o meu contrato social para ministrar treinamentos. Então, sempre quando eu preciso fazer uma alteração no meu contrato social, na atividade que eu vou trabalhar, no segmento, eu entro em contato com o meu contador, né? Porque ele é o profissional que detém aí essa expertise para fazer as alterações no contrato social, ele já faz as alterações no CNAE também na Receita Federal e deixa tudo redondinho. Então, a partir do momento que eu quero estipular novos segmentos para minha empresa atuar, é simples, é só eu fazer uma simples alteração no meu contrato social muito rapidamente e eu incluo também esses segmentos que eu pretendo atuar dali para frente. Então você pode ter ali, ó, KNAIs de A a Z. Você pode vender de tudo, desde que o seu contrato social esteja adaptado para isso. O que eu quero dizer? Por exemplo, no meu contrato social tem lá treinamento e vamos supor que tenha venda de material didático, tá? Eu não posso amanhã participar dessa licitação aqui, ó, que está comprando material de copa e cozinha, porque não tem isso daqui, né? Então a Flávia tá lá, contrato social da Flávia, vamos supor que tá atividade lá de treinamento. Eu não vou poder participar da licitação que vai adquirir óleo combustível, porque isso aqui não está no meu contrato social. Então tem que estar no contrato social em linhas gerais. Por exemplo, vamos supor que no meu contrato social tá lá, restaurante e afins. Eu posso participar de uma licitação que vai comprar marmita. Sim, fornecimento de marmita, de quentinhas, tem licitação para isso sim, muitas até. No meu contrato social tá lá, restaurante e afins. Eu posso participar da licitação para vender marmita? Posso participar, porque em linhas gerais, o objeto da licitação ele tem que estar contemplado no meu contrato social. Flávia, o que é contrato social? É a certidão de nascimento da empresa. Então, a partir do momento que você for um empresário, você pode ter várias segmentos que estejam no seu contrato social e que você vai poder participar dessas licitações, tá? Flávia, eu devo focar em um segmento só? Eu posso ter vários segmentos? Então, isso é uma decisão que tem tanto prós quanto contras. Por quê? Quando você foca em vários segmentos, você abre o leque para você participar de várias licitações de vários tipos de segmentos, de vários nichos de mercado, né? Então, isso te dá uma ampla possibilidade para que você possa atuar em vários tipos de licitações em vários locais. Mas quando você foca num segmento só, né? Então você está restringindo ali o seu mercado para focar só naquele segmento, mas você vai se especializar naquele segmento. Então, não apenas como analista, porque o analista ele independe do objeto. O analista de licitação, eu já disse que o segmento dele é a licitação, ele tem a expertise na licitação para qualquer tipo de objeto. Mas existe, lógico, uma expertise do objeto que eu digo com a questão da logística. Por exemplo, você começar a contatar bons fornecedores, né? Você ter bons fornecedores. Então, amanhã eu vou fazer a venda de apostilas. Eu tenho bons fornecedores que possam me oferecer a matéria-prima que eu preciso, né? Mas isso não impede de você atuar em vários segmentos e que você tenha essa relação, uma boa relação, bons fornecedores nesses vários segmentos. Isso daí vai estar mais realmente restrito à sua capacidade de logística, de tocar o seu negócio. Né? De repente você tem uma empresa que é familiar, de repente você trabalha aí com um número bem restrito de pessoas. Então é a capacidade que você e a sua família, por exemplo, tem para fazer aquele trabalho, né? Ah, não, eu tenho uma empresa aqui que é uma grande empresa, eu quero contratar muitos funcionários. Aí é diferente, você consegue de repente focar em outros segmentos, mas tem grandes empresas que preferem focar numa coisa só, né? Ah, quero focar só na parte de tecnologia da informação. Então, isso é uma decisão, tá? Que tem prós e contras, porque, como eu disse,
vai da sua logística, do seu tempo, de você focar numa coisa só, ou de você, de repente, abrir o seu leque para atuar em vários tipos de segmentos, tá? E como analista de licitação, sem dúvida nenhuma, você deve atuar em vários segmentos, por quê? Porque você vai andar conforme a música, conforme os seus clientes. Ah, eu tô aqui com um cliente da tecnologia da informação. Amanhã aparece um cliente que vende a parte de vedações. Amanhã vem um cliente da parte de computadores, da parte de microfones. Amanhã vem um cliente da parte de iluminação e som, né, sonorização. Depois eu tenho um cliente que é a parte de ar-condicionado. Então você vai ampliar o seu rol. Por quê? Você não tem que ser um expert em cada objeto. Não tem como fazer isso. Você poderia passar a sua vida inteira e ainda assim você não tem como ter conhecimento de todos os objetos que existem no mundo para compra e para venda. Então, quem conhece do objeto é o seu cliente, o seu empresário. Você conhece da licitação. Por isso que você vai sentar com ele que vai te dar o preço, ele vai te dar o valor e você vai empreender ali os seus esforços, né, a sua capacidade de atuação, a sua atividade vai ser na participação daquela licitação, perfeito? E então, visto isso, né, também tem um analista que busca emprego. Então, quando você consegue uma vaga de emprego, você vai atuar no setor, né, no segmento que a empresa que te contratou atua. Se a empresa que te contratou atua no segmento de prestação de serviços, de elevadores, manutenção de elevadores, é nesse nicho que você vai atuar. Mas o que é importante você entender é que o analista de licitação, ele não tem restrições, né? Ele atua nas licitações, que são as compras públicas feitas pelo governo, as contratações públicas feitas pelo governo, e os seus clientes, eles podem ser de todo e qualquer tipo de segmento, tá? Então você pode trabalhar, é claro que com o tempo começam a aparecer clientes do mesmo segmento, do mesmo nicho. Não há nenhum tipo de problema em você ter mais de um cliente do mesmo segmento. Eu tenho mais de um cliente do mesmo segmento. O que vai valer? Sempre a ética e a transparência. Bom, pela lei, você não pode participar do mesmo item da mesma licitação. Vai acontecer uma licitação aqui, item compra de microfone. Eu não vou poder chegar lá participar desse mesmo item representando dois clientes diferentes. Eu não posso fazer isso, tá? Então, eu vou participar do item escolhendo uma única empresa, mas a sua relação com o seu cliente, você tem que sempre ser honesto. Então, vai ter cliente que vai te exigir exclusividade? Ótimo, se o cliente exigir exclusividade, você tem que cobrar mais, tá? Por quê? Porque você tem que deixar claro para ele, olha, se você me exigir exclusividade, eu não vou poder ter nenhum outro cliente que faz esse mesmo tipo de segmento aqui. Então, eu vou cobrar mais caro, vou cobrar uma mensalidade, ao invés de cobrar minha mensalidade padrão, eu cobro uma mensalidade maior, né? Então, isso daí você vai passar para o seu cliente, tá? Outro ponto é sempre ser ético e transparente, no seguinte sentido, olha, as informações sigilosas que você recebe de um cliente, né? Porque você vai ter acesso à estratégia da empresa, aos preços da empresa, você jamais pode pegar aquilo lá e passar para outro cliente, de forma nenhuma. Então, é como se fosse assim, um contrato de confidencialidade, né? Que você vai respeitar essas regras para que você tenha ética no trabalho, né? Você vai ser ali como o padre mesmo, né? Você vai ser como o padre, você participa, mas uma informação você não leva para o outro, né, Gil? Você não traz informação de um cliente para outro cliente, isso jamais, nunca, tá? E o terceiro ponto também que você tem que avaliar é um sistema de trabalho que você vai combinar com ele. Por exemplo, tem alunos meus que eles fazem um sistema de quem procura ele primeiro. Então ele tem dois clientes do mesmo nicho, do mesmo segmento. E ele já combinou que quando aparece uma oportunidade lá de uma licitação, quem procurá-lo primeiro tem a vaga. Então, quem ficar por último, quem vem em segundo lugar, perde a possibilidade de ter a ajuda dele como analista de licitação naquela licitação. Então, isso você pode combinar, você pode, inclusive, fazer uma separação, porque como você é analista de licitação trabalhando da sua casa, com o computador, com a internet de todo o Brasil, os seus clientes também vão ser de todo o Brasil. Então, de repente, eu tenho um cliente do segmento da tecnologia da informação que fica no sul, fica lá no Rio Grande do Sul, tá? E eu combino com ele que ele vai participar das licitações, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Eu consigo participar sim, claro. Hoje, 94% das licitações, elas são eletrônicas. Então, eu consigo participar por ele mesmo estando aqui em São Paulo, sem problema nenhum. Aí vem um outro cliente, de repente, que é aqui de São Paulo.
E aí eu consigo combinar com ele que eu vou participar das licitações aqui de São Paulo para ele. Isso pode acontecer sim, é tudo questão de combinar com o seu cliente, não tem regra, e você se adaptar com o seu cliente. Por exemplo, eu tenho uma preferência, quem chegou primeiro, eu tenho um cliente de informática que ele é meu cliente desde 2011. Então ele sempre vai ter prioridade frente a outros clientes da área da tecnologia de informação. Então quando aparece um outro, um concorrente dele, o meu primeiro cliente tem a preferência. Então, isso é uma regra que eu, Flávio, estabeleci. E você também pode arrumar uma regra, pode passar isso para os seus clientes. Eventualmente, algum cliente vai querer que você seja exclusivo, e aí você vai cobrar mais por isso. Se te interessar, você segue exclusivo para aquele nicho, sem problema nenhum. Então, tudo isso é uma questão de negociar, de conversar com o seu cliente, conversar com os novos clientes, e você vai fazendo então esse panorama, essa negociação com os clientes. Muitas vezes não dá nem incompatibilidade, porque um prefere participar das licitações em determinada região, o outro prefere participar de licitações em outra região, e aí você fatalmente já vai estabelecendo o seu método de trabalho, tá? Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui no vídeo, não esquece de deixar seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações no sininho para você não perder nenhum dos episódios. Podcast Analista de Licitação, todas as terças e quintas-feiras, às 7h45 da manhã, e toda segunda-feira, às 19h, uma live ao vivo para você tirar as dúvidas aqui comigo. Então, já faz a sua inscrição, ativa no sininho, as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho para você. Um grande abraço da professora Flávia Viana e até o próximo podcast.